Saudações, hoje é 14 de fevereiro de 2024 e uma temática que complementa a da live anterior, né? É a respeito do modo como, especialmente pegando a divisão entre as pessoas mais à esquerda ou mais à direita, veem essa questão da criminalidade e frequentemente, como muito acontece, ambos têm razão em um lado, mas o modo como a clivagem ideológica se colocou faz com que as pessoas não vejam a parte de razão do outro lado, sendo que não se trata nem exatamente de uma questão de meio termo. Nesse caso, é uma complementariedade mesmo. Porque a questão colocada de uma forma tentando ser mais simples é a seguinte: sim, os fatores estruturais da sociedade influem na tendência à criminalidade. Isso significa que, claro, havendo menores oportunidades econômicas, piores condições de educação, de saúde, essas coisas sim vão promover um aumento da possibilidade das pessoas se envolverem com atos criminosos. Então, de uma certa forma, nesse nível inicial, o crime ele é influenciado, e muitas das pessoas que acabam se envolvendo em situações criminosas não o fariam se estivessem em condições sociais melhores. Essa parte tem que ser claro. Isso aí está exaustivamente demonstrado em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, uma vez que a criminalidade está fortemente consolidada, especialmente na forma de grandes organizações criminosas, não adianta mais você tentar solucionar essa questão apenas melhorando essas condições iniciais. Uma vez que há esse crime organizado, ou mesmo nem tão organizado, mas uma criminalidade muito desenvolvida já, isso só pode ser solucionado com tratamentos de choque. De uma certa forma, analogamente, é como questões de saúde. Enfermidades que você desenvolve devido a determinados maus hábitos, ou às vezes até por algumas questões assim de estar submetido a determinadas condições. E sim, se você tivesse em condições melhores, essas enfermidades poderiam não ter se desenvolvido. Mas uma vez que elas se desenvolveram e uma vez que elas se agravaram, não basta apenas se remover esses problemas iniciais. Você tem que promover um tratamento mais invasivo. É aquela questão: se você tiver uma alimentação saudável, uma vida saudável, você vai diminuir a probabilidade de você desenvolver determinados problemas, né? Agora, uma vez que o problema está desenvolvido, não adianta você só passar a ter elementos de uma vida saudável. E esse é o problema, essa é a clivagem que tem acontecido. Geralmente o pessoal progressista, né, mas à esquerda, eles têm uma noção clara da relevância do papel social para prevenir a criminalidade, mas eles parecem perder essa percepção, achando que isso bastaria para resolver o problema da criminalidade, como se melhorarmos os índices de educação, de saúde, assistência social, essas coisas fossem resolver também a criminalidade já consagrada, fosse possível, isso fosse suficiente para combater as grandes organizações criminosas. Por outro lado, o pessoal mais conservador, né, frequentemente reacionário, mais à direita, entende que você tem que promover um combate ao crime organizado, ao narcotráfico, as coisas de uma forma mais dura, mais incisiva. Mas ao mesmo tempo perde de vista que isso não vai, por si só, não vai conseguir também eliminar as condições que frequentemente levam as pessoas à criminalidade. E tudo isso ainda tem um outro terceiro fator, né? Que o crime não é apenas uma questão de ordem social também. Infelizmente, não importa o quão perfeita seja a sociedade que você desenvolver, o quão praticamente utópica, ainda vai haver algum grau de criminalidade, porque isso é uma questão estrutural da condição humana. Não só no sentido de que haverão situações em que não importa o grau de desenvolvimento, de conforto, de bem-estar de uma sociedade, haverão situações que as pessoas entrarão em algum tipo de conflito, nesse caso especialmente em crimes já nem tão envolvidos nessa questão assim, mas de uma espécie de sobrevivência, né, de você obter recursos, mas às vezes até por questões interpessoais mesmo, né? Os crimes passionais em especial, não só isso, mas também por condições psicológicas problemáticas originárias de pessoas, condições psicológicas que as tornam incapacitadas para um perfeito convívio social, para lidar com determinadas situações que a maioria das pessoas normais consegue lidar, né? A condição de sociopatia e psicopatia
que essas coisas também tendem a diminuir numa sociedade melhor organizada, mas invariavelmente ocorre. Então, se a gente pode pensar pelo menos em 3 fatores básicos aí, né? Um deles é aquela condição falha da própria existência humana. O ser humano é problemático, então algum problema sempre vai ter. Então não adianta, por melhor que seja a sociedade que você desenvolveu, invariavelmente vai surgir alguma pessoa que vai desenvolver uma conduta criminosa, de qualquer tipo que seja, pelo menos que nós consideramos criminosos. Essa probabilidade aumenta muito mais com a piora das condições sociais, porque aí as pessoas podem começar a ser empurradas para a criminalidade por necessidade. Ou não apenas por necessidade material, mas às vezes pelo choque psicológico, pelo mau status que elas vêm sofrendo, que as forçam a reagir. E o ser humano, eu gosto muito de dizer isso, que ele costuma ser muito consistente, na maioria das vezes, entre o que ele recebe e ele devolve, né? Geralmente as pessoas que recebem bons conteúdos assim na sua formação tendem a devolver conteúdos melhores e vice-versa. E o terceiro fator, claro, que à medida que um ambiente social está muito perturbado e começa a desenvolver vários problemas assim, de desordem social, de criminalidade, ela tende a se retroalimentar. Então ela já passa a ser um fator de catalisação e de multiplicação de si mesma. Então tem esses 3 fatores, e aí eu não vou nem entrar na questão que aquilo que ações que nem seriam exatamente crimes, mas que aquela ordem social em si considera, e aí já tem um problema da ordem social, que é às vezes criminalizar coisas assim absolutamente injustificáveis, ou criminalização de ordem política. Então você poderia até acrescentar um 4º fator aí, né? Mas em geral a gente tende a trabalhar com alguns fatores mais básicos, em especial essa questão das condições sociais que são geradas, né? E posteriormente a situação de uma vez consolidada a criminalidade, como é que a gente vai lidar com ela, né? Portanto, essa reflexão ajuda um pouco a atender aquela questão lá do que desenvolvi na última live, né, sobre o Nayib Bukele, que, insisto mais uma vez, não deveria nem ser tanto a questão de focar no caso específico de El Salvador, mas eu acho que ali é bastante autoevidente que a criminalidade atingiu um tal grau de profissionalização, de organização, que não tem mais como ser solucionada apenas melhorando as condições sociais. Isso a gente observou inclusive aqui no Brasil. Houve uma melhora significativa das condições sociais no Brasil na primeira década do século XXI, né? Especialmente durante o governo Lula. Uma melhora enorme, uma diferença significativa. E a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, aumentou, porque ela já está consolidada. E aí tem uma piora ainda, porque a condição social das pessoas melhorando significa uma melhora econômica. E como já tem uma criminalidade profissionalizada oferecendo uma mercadoria, no caso as drogas, que tem muito apelo, com a população mais rica ela vai comprar mais droga, então vai fomentar mais ainda. Então você tem esse ciclo vicioso. Aí não tem jeito, só com um combate duro, com esse sistema organizado, que você conseguirá refrear essa criminalidade. Mas eu aponto, tem o meu vídeo sobre o narcotráfico e a guerra às drogas, o meu vídeo sobre organizando o crime. Digo que num sistema como o nosso, um sistema econômico como o nosso, isso é indelével, porque esse crime organizado faz parte do sistema. Mas esse aqui já não é tanto o assunto, é mais para deixar pontuado. Isso seria uma coisa interessante ter sido dito naquela live sobre o Bukele, e adicionando mais um elemento de uma série de reflexões que eu tenho feito a esse respeito nesse canal. Eu fico devendo, já tem algum tempo, eu estou pretendendo falar alguma coisa sobre a ideia do armamento civil, sim. Então estou pensando até fazer isso na próxima live. Mas eu fico por aqui, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 14 de fevereiro de 2024. Muito obrigado por sua atenção.